Nossa conversa no nosso quarto bloco do nosso segundo programa com a nossa nutricionista, que traz para nós hoje um assunto muito interessante sobre suplementos alimentares. Algo que está realmente sendo muito usado pelas academias, por os adeptos às academias. Carla, na nossa conversa de hoje, eu gostaria que você explicasse com detalhes o que é realmente suplementos alimentares, se vale a pena usá-los. Bem, suplementos alimentares é um tema que desperta muito o interesse de muitas pessoas, principalmente aquelas que praticam atividade física. Certo. Suplementos alimentares, eles vêm justamente para complementar uma alimentação, mas para que eles tenham efeito, esses suplementos alimentares, eles têm que vir para complementar uma alimentação que já deve ser balanceada, ou seja, uma alimentação já rica em vitaminas, carboidratos, nutrientes, já tudo bem balanceado. Aí sim os suplementos vão desempenhar a sua função. O problema é que muitas vezes esses suplementos alimentares são utilizados de forma inapropriada, ou seja, pessoas que não necessitariam utilizar os suplementos alimentares fazem o seu mau uso e muitas vezes acabam com excesso de peso, com problemas renais, problemas hepáticos. Então o importante é que você faça uso, sim, consciente desses suplementos. E para isso você tem que procurar a orientação do profissional especializado, que nesse caso é o profissional nutricionista, não é o educador físico, para que sim ele faça uma orientação e que coloque esse suplemento alimentar dentro da sua alimentação. A gente ouve muito falar de casos como que aconteceu com o garoto Wilson, de 18 anos, lá de Pernambuco. Esse garoto, ele fez o uso de um suplemento alimentar, que era um suplemento alimentar proibido pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e acabou tendo problemas respiratórios e acabou vindo ao óbito, certo? Os pais dessa criança, desse jovem, alegaram que o problema se deveu ao uso do suplemento. Nesse caso, era um suplemento chamado Jack 3D. Ele é proibido pela Anvisa, certo? Justamente por conter substâncias que são prejudiciais à saúde de quem os consome. Existe uma substância chamada 1,3-dimetilamina, que é uma substância que está associada com dependência. É uma substância que cria no nosso sistema nervoso central euforia, demência. Então, realmente, é uma substância que pode fazer muito mal a quem os consome. Então, o que acontece? Esses suplementos que são proibidos, eles devem ser terminantemente não utilizados pelos praticantes de atividade física. Os suplementos são mais indicados para atletas, ou seja, aquelas pessoas que precisam de uma alimentação de 5.000, 6.000 calorias por dia, aí sim devem fazer uso desses suplementos alimentares. Agora, se você é praticante de atividade física e procura no suplemento alimentar uma forma de otimizar os seus resultados, ou seja, o aumento da sua força, a melhora da sua composição corporal, ou seja, muitas vezes você só quer perder aquela gordurinha localizada, você está querendo melhorar a sua musculatura, hipertrofiar um pouco. Então, nesse caso, você pode até fazer uso do suplemento, mas desde que seja orientado para o profissional correto, porque senão você vai ter um resultado que você não gostaria. Eu sempre levo comigo... Como, por exemplo, um problema renal. A gente sabe que nossos rins são responsáveis por filtrar nosso sangue, então se você tem muita toxina, você pode desenvolver um problema renal, e o que não é interessante para quem está querendo fazer atividade física, visa a saúde. Eu sempre levo uma frase comigo que é um pensamento na realidade. Quando você está em dúvida em usar ou não usar um determinado produto, você tem que se questionar. Será que os possíveis benefícios desses produtos são superiores aos possíveis malefícios? Como assim? Se de um lado da balança está hipertrofia muscular e do outro lado da balança está um problema renal, um problema hepático, tá um problema respiratório, uma morte súbita, muitas vezes, uma parada cardíaca. Será que eu vou usar esses suplementos? Não. A hipertrofia muscular, tão desejada por jovens que praticam atividade física, ela vem com o tempo. Você tem que respeitar o seu organismo. Essas drogas, elas criam um estado artificial no seu organismo. Se você está indo para a academia e não consegue levantar aquele peso de 30, 40, 100 quilos, é porque você ainda não desenvolveu o seu corpo para isso. Ao passo que você vai todo dia, que você vai toda semana, que você vai mensalmente, você vai desenvolver de forma natural, vai ganhar força e, consequentemente, vai ter sua hipertrofia
hipertrofia muscular. Não adianta... Isso é para os homens e as mulheres. Para os homens e para as mulheres. A gente vê cada vez mais as mulheres preocupadas com isso. Não adianta você querer burlar o seu organismo, que já está cansado muitas vezes, que não aguenta aquela carga, usando uma droga que vai atuar no seu sistema nervoso, fazendo com que você pense que você tem aquela força, que você fique num estado de alerta que não corresponde à sua capacidade física. Então, o importante é você procurar um profissional habilitado, o responsável por essa prescrição, que é o nutricionista, para que você faça um uso consciente e só colhe os benefícios desse uso. Eu já falei dos malefícios, já fiz o alerta e vou falar bem rapidinho dos suplementos das classificações, né? Quem procura a suplementação alimentar deve procurar principalmente aqueles suplementos que não mexem no nosso sistema nervoso central. Certo. Ou seja, é um módulo de proteína, carboidrato, hipercalórico. Esses suplementos, quando bem orientados, eles surtem efeito rapidamente e efeitos muito bons. Como, por exemplo, suplementos à base de proteína, whey protein. O whey protein, ele pode ser utilizado tanto para quem quer perder peso, como para quem quer ganhar peso. Porque ele vai o quê? Durante a atividade física, a gente desgasta muito a nossa musculatura. Isso. Então, você fazendo o uso de uma proteína de rápida absorção, como a proteína do whey protein, você consegue disponibilizar proteínas para que esse músculo pare esse estado de quebra, esse estado de catabolismo, e ele consiga se regenerar novamente. Então, ele deve ser bem utilizado para quem quer perder a gordura, porque ao passo que você vai fazendo o treino, você vai aumentando a sua musculatura, consequentemente aumenta o seu gasto energético, então ajuda você a queimar aquela gordurinha e, lógico, para quem quer hipertrofiar. E também para quem quer ganhar massa muscular. Com certeza, principalmente para quem quer ganhar massa muscular. No caso, existem também os suplementos que eu gosto muito de indicar, que seriam os carboidratos de rápida absorção, por exemplo, a maltodestrina ou uma dextrose. Esses carboidratos, eles são bem eficazes para você utilizar bem próximo ao treino, imediatamente antes, durante ou depois. Porque quando a gente está na academia, depois que passam uns 40 minutos, 50 minutos, a gente muitas vezes fica cansado, não consegue mais levantar aquele peso. Isso acontece porque a nossa glicemia está muito baixa, ou seja, o açúcar do nosso sangue, o nosso combustível já está quase que acabando. Então, para que você tenha uma energiazinha extra, você pode utilizar, por exemplo, a maltodestrina. Essa maltodestrina, ela vai te dar a energia na hora, assim que você toma, você já absorve, já cai na corrente sanguínea e você consegue ter esse combustível extra. Também gosto muito dos hipercalóricos. Os hipercalóricos, agora, eles não devem ser utilizados para quem quer perder peso. Eles só devem ser utilizados para quem realmente está precisando ganhar massa muscular, uma grande quantidade de massa muscular. Porque os hipercalóricos é uma junção de carboidrato, proteína, lipídios, ou seja, é quando aquele rapaz, muitas vezes, ele tem dificuldade de ganhar peso, ele come bastante, já faz atividade física e mesmo assim não consegue hipertrofiar. O hipercalórico, ele vem justamente para aumentar a densidade calórica dessa alimentação. Então, ele vai conseguir ingerir mais calorias e, consequentemente, o processo de hipertrofia é natural. E outra coisa também interessante, tudo isso que você falou pode ser usado por qualquer idade? Pode ser utilizada por qualquer idade. Inclusive, há estudo em idosos do whey protein que mostra os benefícios da preservação da massa muscular, da melhoria do sistema imunológico em todas as idades. Mas, repito, tem que ser bem orientado. E para quem pratica atividade física, tem que lembrar das três coisas mais importantes. A nutrição, e aí entra também a suplementação, a atividade física, o treino semanal, diário e o descanso. O descanso também é muito importante. Gostaria de agradecer o espaço novamente. E a nossa conversa agora com a Carla Pinheiro fica para o próximo programa.